Agora vamos falar sobre recurso de revista. Esse tipo de recurso é aquele dirigido aos TRTs e admitido contra os acórdãos proferidos em sede de recurso ordinário e agravo de petição, e tem por objetivo uniformizar a jurisprudência dos TRTs, não podendo ser utilizado para discutir matéria fática. É um recurso de caráter extraordinário e o artigo 896 da CLT traz os requisitos para sua admissão. A reforma incluiu o inciso 4º no parágrafo 1A do artigo 896 da CLT. E agora, se o recorrente suscitar preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, terá que indicar na peça recursal o trecho do embargo de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão vinculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, sob pena de, não o fazendo, o recurso não ser admitido. Vamos ver na tela essa inclusão. Artigo 896, parágrafo 1A, inciso 4º. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão vinculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. A reforma também revogou os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do mesmo artigo, e incluiu o parágrafo 14º. Com essa inclusão, o relator do recurso de revista poderá denegar seguimento em decisão monocrática, em caso de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco da admissibilidade. Parágrafo 14º. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Antes da reforma, o artigo 896A da CLT não trazia o que seria transcendência. E agora, com a inclusão do parágrafo 1º nesse artigo, temos os indicadores de transcendência. Vamos ver na tela. Artigo 896A. São indicadores de transcendência, entre outros. Inciso 1º, econômica, o elevado valor da causa. Inciso 2º, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4º, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Notem que o artigo traz a expressão entre outras, o que demonstra ser esse rol apenas exemplificativo. Se não restar demonstrada a transcendência, o relator poderá denegar seguimento ao recurso de revista por decisão monocrática, cabendo agravo de instrumento ao colegiado, podendo o advogado realizar sustentação oral de seu recurso. Se a decisão for mantida pelo colegiado, o acórdão lavrado será irrecorrível. Também será irrecorrível a decisão monocrática do relator no agravo de instrumento em recurso de revista que considerará ausente a transcendência. É o que nos traz os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 896A da CLT. Vamos ver. Parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo o agravo dessa decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerará ausente a transcendência da matéria. O depósito recursal é um dos pressupostos extrínsecos dos recursos na Justiça do Trabalho. A reforma fez algumas alterações no artigo 899 da CLT que trata desse assunto. Com a inclusão no parágrafo 9º no artigo 899, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos e para os empregadores domésticos, para os microempreendedores individuais e para as microempresas e empresas de pequeno porte. As entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial e os beneficiários da justiça gratuita ficam dispensados de efetuar o depósito recursal. E agora, a CLT prevê a possibilidade do depósito recursal ser substituído por fiança bancária ou por seguro de garantia judicial. Vamos ver na tela todas essas alterações. Artigo 899, parágrafo 9º.
O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11º. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Na próxima aula, vamos falar sobre prescrição, prazos processuais, honorários, ônus da prova e muito mais. E se vocês querem continuar por dentro desse conteúdo e de muitos outros, se inscrevam no nosso canal. Até mais!